Olá, seja bem-vindo ao Café com Impacto. Hoje recebemos com muita alegria Celina Issa, uma amiga querida, mas principalmente fundadora, CEO e idealizadora da Catarina Mina, um negócio de impacto que muito nos orgulha a todos, tem 10 anos de trajetória e um lindo legado impactando mulheres pelo estado do Ceará inteiro. Celina, bem-vinda. Tudo bom? Que bom você aqui finalmente. Você é o nosso grande caso cearense, eu acho, né? Você muda meu mundo. Temos alguns casos saídos aqui do Ceará que são um pouco os desenhos que a gente usa para falar sobre modelos de negócio de impacto. Então, que bom que você está aqui e hoje a gente vai poder falar de que bicho é esse, né? Porque a gente está aqui desde o começo falando como é, o que deve ter, o que não pode ter, como é que olha, como é que faz. Aqui agora a gente vai falar finalmente com quem fez. A gente está fazendo, né? É um processo. Eu falo muito que é sempre um projeto, né? E uma felicidade estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês. E super fã também do projeto, do Pode Impactar, acompanho há muito tempo e estamos aqui para conversar. Ótimo. Querida, eu queria saber mais de como tu enveredou nessa história, né? Tu é formada em comunicação? Eu sou formada em comunicação, sempre gostei muito da parte de criação de produtos. Eu lembro que eu queria fazer design de produto, mas não tinha aqui em Fortaleza na época, mas também não queria sair daqui. E sempre tive um pouquinho dessa veia criativa. E quando eu comecei a trabalhar em agência, uma coisa que me puxava muito era a criação e o que é que motivava ela. Assim, tinha um cliente, a gente criava para aquele cliente e eu comecei a pensar no que é que a minha criatividade podia servir e essa vontade, né, de criar por motivos próprios. E foi aí que eu comecei a enveredar um pouquinho para esse lado de criar com artesanato, criar com materiais reciclados. Eu lembro que de 2005 a 2010 eu fiz cenários de teatro, fiz um estande todo com garrafas PET reciclada, enorme, para Coca-Cola. E aí sempre mexendo com artesãs também, né? Porque todo esse processo artesanal, até quando você mexe com reciclagem, você envolve pessoas, você envolve a manualidade. E foi no contato com algumas artesãs, logo no comecinho eu cheguei a comprar um tear, queria aprender a fazer tear. E tinha essa vontade, mas acabou não indo para frente. E muita gente me pergunta, né? Mas o que é que fez você trabalhar com crochê? Foram pessoas, relações que foram puxando. E eu fui vendo ali, olhando muito para o Ceará também, o artesanato do Ceará. Assim, você vê, aí você imagina o tempo que aquilo demora e você pensa o potencial que aquilo tem. Se você tivesse um olhar um pouco diferenciado, um material... Uma valoração, né, daquilo tudo, né? Uma comunicação sobre aquilo, uma foto diferente. Então foi nesses contatos que eu comecei a me envolver com artesanato primeiro, né? E por que uma menina que podia estar trabalhando com qualquer coisa vai se meter com artesanato? Tu já entendeu isso? Eu acho assim, tem um pouco do acaso, né? Tem um pouco desse lugar que o artesanato é, dessa criação infinita. E aí primeiro eu começo a trabalhar com artesanato. E aí, algum tempo depois, eu percebo que é muito mais que artesanato, são as artesãs. E aí eu começo a pensar um modelo de negócio voltado para as artesãs. E aí é que eu saio da criação para esse lugar mais empreendedor. Que também envolve criatividade, né? Criar modelos de negócio, empresas também mexe com nossa criatividade, mas de uma outra forma, né? Não é mais só aquele produto, né? Aquela estética da foto, mas é também tudo que... Gestão, pessoas, posicionamento, captação, fluxo de caixa... Muita tudo coisa. Que ser empresário significa, né? Mas eu queria entender assim mais, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, assim, o que é uma menina de classe média alta no Ceará, como é a tua relação com o impacto social, de onde vem, assim, qual é o lugar em que tu conecta numa causa dessas? Eu penso muito assim, eu sou uma pessoa muito de fazer.
Então eu fui fazendo e depois eu lembro que foi mais ou menos por volta de 2017 que eu comecei a olhar e entender o que é que motivava e também lembrar de pensamentos de quando eu era pequena, o que eu queria. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com produtos. Meus pais são arquitetos, mas eu lembro que eu queria fazer, sei lá, móveis. A bolsa foi um lugar que eu consegui fazer, que não estava ali na moda, mas também não estava no design de produto. E o que me motiva, primeiro, tem muito a ver com a criação, mas essa criação que também movimenta uma cadeia, que movimenta um mundo melhor, né? Às vezes é um pouco, não sei, romântico você falar isso, mas de alguma forma você quer que o seu fazer esteja a serviço de alguma coisa pela qual você acredita, né? Então tem um pouquinho, tem muito disso, mas de uma forma também intuitiva. Eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre pensar como é que a gente pode trabalhar de uma forma melhor, enfim. E sobre essa quando a gente vai criando e vai desenvolvendo junto com as artesãs, a gente vai se envolvendo também com as histórias. E a gente vai se envolvendo no conceito do que é justo, do que é injusto. E é muito sobre isso, tipo, é justo, tem que dar certo, essa tradição ela é tão bonita, a gente vai deixar ela se acabar? Não, então vamos fazer tudo que dá. Envolve muito desse movimento, né? O que eu acho muito bonito, Celina, na tua trajetória é que tu tem um sentido de responsabilidade, assim, muito forte, né? E eu vejo, assim, muitos momentos em que você podia deixar para lá muita coisa e que você fala, não, tá precisando, sou eu quem vai cuidar. Uhum. Né? Tem um grupo vulnerável ali, eu vou lá, eu posso ir lá, eu tenho para dar. Eu acho isso lindo na tua história, assim, o teu sentido de responsabilidade, de quem não arreda pé da tua responsabilidade, né? Da responsabilidade que você chamou para você mesma, né? Você não precisava disso. O mundo precisava de você, mas você não precisava disso. Eu acho que a gente se envolve e eu acho que às vezes o que falta é conhecimento. Eu acho que uma das coisas que eu fui percebendo como importantes na Catarina Mina mais do que o que a gente faz, às vezes, é também porque a gente impacta um grupo pequeno se comparado com o número de artesãs que tem no Brasil. Mas quando a gente conta as histórias, quando a gente leva isso até a sociedade, a gente cria também um acesso a um conhecimento que todo mundo se envolve com isso. Então, às vezes, o que falta para que as pessoas se envolvam é saber, é conhecer. Quando a gente começa a descobrir mais sobre sustentabilidade ou sobre o impacto de um certo tipo de consumo do plástico, você começa, nossa, não, posso fazer algo para mudar, eu vou. E é um pouquinho do que me motiva. Às vezes, nessa minha trajetória, fui me envolvendo com histórias e com pessoas. Né? E aí, nesse conhecimento, a gente se conecta que ano e a nasceu? gente se implica. Nas relações você vai se implicando, né? Eu acho que a Catarina é muito fruto disso, né? Da tua responsabilidade com as relações que tu foi se implicando, né? Ali com aqueles grupos produtivos, né? Minha e de muitas pessoas na equipe. Claro. Tem muita gente que você vê que ela puxa para si, né? Então é um projeto que ele vai crescendo e que eu vejo uma equipe que também está ali acreditando naquilo e que se envolve. Isso é super bacana também. Me diz, em que ano nasceu a Catarina? A Catarina Mina, ela começa em 2005 como uma brincadeira, um projeto paralelo. Eu trabalhava em agência. Em 2010 a gente abre CNPJ e em 2015 a gente lança o projeto Uma Conversa Sincera, que é o que eu digo, de 2005 a 2010 era um hobby, né? De 2010 a 2015 eu saio dos meus outros projetos, passo a empreender, entender aquilo como um negócio. E de 2010 a 2015 a gente vai conhecendo esse território da moda. E em 2015 a gente entende que muito mais do que sobre o trabalho com artesanato é o trabalho com artesãs. Que é uma... E o que era o Conversa Sincera? Eu amo esse nascimento, assim, ele nasce com valores tão bonitos, né? Foi super bacana. Em 2014 foi um ano que eu repensei muito. Eu estava no mestrado em comunicação, estudando grupos coletivos, estudando o que é um coletivo.
E eu gosto de contar isso porque a gente às vezes separa muito o acadêmico do fazer. E para mim está muito interligado. Eu sou uma pessoa do fazer, mas eu acho que o conhecimento ele move mundos e a gente precisa estar sempre interligando esses dois mundos, assim, né? E aí o projeto Uma Conversa Séria é um projeto no qual a gente convida as pessoas a conhecer o que é que tem por trás de uma bolsa pronta, de um produto, para que as pessoas entendam que é muito mais do que uma foto numa vitrine, né? Contando a história da cadeia, abrindo os custos sobre tudo aquilo que tem por trás, para que a gente fortalecesse a rede de artesãos daqui, a rede que a gente trabalhava. Naquela época a gente estava, eu pensei, nossa, eu ia mudar até, e aí, mas assim, tem que dar certo para pelo menos um grupo de 7 artesãs. Era uma ideia muito pequena, né? Precisa dar certo, a gente precisa fazer acontecer. Para dar certo para 7 artesãs, a gente precisa movimentar quantas pessoas por mês? São tantas, então como é que a gente pode chegar até elas? É uma carta, uma conversa sincera, transparente, e aí muito sobre isso, você se abrir para o mundo, então você ser transparente para que o mundo também se abra para você, e esse é o conceito da comunicação e da amizade, assim, de 2 mundos que se encontram e constroem um novo mundo. Então eu gosto muito dessa palavra, conversa, eu acho que é muito sobre... Às vezes você conseguir viabilizar as coisas, isso é um pouco romântico também, que a gente sabe que... Mas sem romantismo a gente não chega em lugar nenhum, amiga. Mas é assim que surge o projeto da Catarina Mina, com idealismo. E é esse passo de transparência, né? Eu vejo isso com muita beleza, né? Você abriu os custos da tua cadeia produtiva. Você falou, olha, fazer isso custa tanto eu pago de impostos, tanto eu pago para as artesãs, é muito mais do que o que elas recebem em outros negócios e eu preciso vender tanto para viabilizar isso aqui. Né? Qual foi a repercussão disso naquele momento? Eu lembro que eu morava no Rio e eu vi na revista do Globo a planilha de custos, lembra? Eu acho que eu te mandei na época. Eu vi a planilha de custos da Catarina Mina. Eu falei, uau, chegou aqui. Foi super bacana. A gente sentiu assim, como se tivesse tido um abraço coletivo. Muita gente entendendo a mensagem, fortalecendo o nosso projeto, fortalecendo a nossa ideia. A gente ganhou um prêmio da Vogue Ecoera de melhor marca no quesito trabalho com pessoas por aquele projeto. Então, representou algo também para o mercado da moda, né? Gerou esse impacto que a gente queria gerar e também esse fortalecimento da cadeia, que era o que a gente também procurava, né? Gerou um exemplo também, né? E acho que fundou ali o modelo de negócio de impacto socioambiental Catarina Mina. Né? A gente fala muito aqui desse termo do modelo do negócio, né? Que o modelo de negócio de impacto ele tem uma modelagem diferenciada. E acho que a Catarina é um exemplo muito didático, porque o que é um modelo de negócio de impacto? É você escolher um público-alvo que é beneficiário do seu negócio. Entender um produto que viabiliza a conta do benefício que precisa chegar naquele público-alvo e escolher um cliente que paga para que isso tudo aconteça. Então, como salvar o mundo em 3 peças, né? Sendo que a 4ª é você que arquiteta toda essa equação. Então, como é o modelo da Catarina? O artesanato, ele tem um tempo de fazer. Para ele ser sustentável, ele precisa ser valorizado. Senão, esse é um dos motivos que muitas artesãs deixam de trabalhar com aquilo, é pela falta de valorização. Para ele ser valorizado, a gente precisa trabalhar com um mercado que tem um poder econômico maior. E por isso vocês modelaram para o mercado de luxo. E por isso o nosso produto ele tem um acabamento, ele é voltado para o mercado de luxo para que a gente consiga gerar esse valor que precisa chegar lá na ponta, né? E aí a gente tem um modelo de transparência, de pesquisa de grupos de artesãs. Hoje, todas as nossas peças vêm com QR Code, que você escaneia, você vê quem fez. Isso conta muito sobre o que a gente quer, que é aproximar o consumidor, a sociedade, né, de tudo que tem por trás de um produto, para que gere o questionamento sobre os nossos modos de consumo. Essa é um pouco a base do modelo de negócio da Catarina Mina. E aí
a gente tem uma porcentagem que é revertida para as artesãs também após a compra, então é como se a gente participação nos lucros, tivesse, né? uma pequena participação no faturamento. E a gente tem também toda do que a gente chama hoje, que já está desenhado depois de um tempo, que é a trilha artesã, que é o pensamento que vai desde o trabalho com artesãs, diagnóstico de grupos, pensar o associativismo, a bancarização, como é que é essa gestão, porque hoje o ecossistema das artesãs e artesanal, ele tem vários desafios que vão além só da comercialização. Sim. Tem desafios de, enfim... Inúmeros. E é interessante, de regiões, de transporte, de acesso à tecnologia, acesso à internet. A gente estava num projeto de bancarização com as artesãs e elas baixavam o aplicativo, mas não conseguiam finalizar porque não tinha internet. E quando tinha internet, não tinha sinal de telefone, então não recebia a mensagem para fazer aquela finalização. Sim. Assim, desafios que a gente nem imagina, né? Claro. Bom, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com Café com Impacto, neste segundo bloco, recebendo Celina Issa, da Catarina Mina. Celina, queria te ouvir um pouquinho, porque a Catarina tem esse modelo muito do artesanal, né? Do fazer com tempo, de apoiar essas mulheres a não abandonarem os saberes tradicionais. E é muito importante para a gente pensar inovação e pensar soluções para novas economias, que a gente reveja o uso do recurso tempo, porque a crise climática está aí nos dizendo que ele é o grande... A gente tem pouco tempo num consumo excessivo de recursos. Então, o tempo é crucial. E eu acho que o modelo da Catarina é bonito nesse lugar dessa simbologia do tempo, né? O tempo das artesãs, de ancorar de volta esse tempo. Deve ser muito difícil lidar com essa equação, porque vocês estão totalmente inseridos num mercado que tem que vender muito para conseguir dar conta de sustentar essa artesã no tempo que ela precisa para produzir. Como é esse dilema do tempo? Tá na base dos desafios que a gente precisa, né? Vivenciar. O tempo artesanal, às vezes a gente brinca, ele é de outro tempo, ele está antes da modernidade. E você pensar também as tecnologias como viabilizadoras dessa conexão desses lugares, desse tempo artesanal com um tempo tão... Porque um dos nossos focos é a comercialização pela internet. Então, a internet, a tecnologia, o WhatsApp, tudo isso viabiliza que a gente faça esse produto artesanal chegar a outros mercados. Então, é um pouco paradoxal, não sei se essa é a palavra, mas eu vejo isso com uma certa... achando interessante. Eu lembro também, quando estava começando as mensagens de WhatsApp via áudio, 2015, a gente estava com o projeto FIA Oficina de Artesãs. E a gente fez um projeto que era lá no interior de Sobral, que foi para pensar a produção artesanal de lá. No começo o projeto era mais para criar coleção, e aí depois a gente, mas criar coleção aqui, para quem que elas vão vender, como é que elas vão vender? Então a gente criou um projeto que era de compra antecipada, as pessoas, pelo Catarse, as pessoas compravam e recebiam o produto no final do ano para dar como presente. E aí deu super certo, a gente dobrou a meta. As artesãs, foi um ano de seca, então foi um projeto que viabilizou também um rendimento econômico para um grupo de artesãs que estava passando por dificuldade. Foi uma das maiores secas, a de 2015. Elas viviam da pesca no rio Aracatiaçu, ali perto. E aí, quando deu tudo certo, a gente quer mandar mensagem agradecendo. E aí foram áudios de WhatsApp que foram enviados para jornalistas, para embaixadores, porque a gente teve uma rede de 5 embaixadores, amigos de São Paulo, de Brasília, pessoas com seguidores no Instagram, que fizeram o projeto dar certo junto com a gente. E aí
quando os áudios foram e a gente recebia os áudios de volta, era, ai, que lindo, esse sotaque, essa forma de falar, ai, obrigada, a gente que agradece por deixar fazer parte. E aí que eu vi também esse potencial positivo da tecnologia, como essa conexão de mundos. Construir pontes, Construir pontes. Hoje na Catarina Mina a gente fala, né, que o nosso propósito, feita à mão para unir mundos. Então a gente pensa muito sobre isso e mais que unir mundos, é unir esses tempos, né? Se a gente está pensando num outro tempo, um tempo mais sustentável, o que é que o artesanato tem a contribuir com isso? O que é que ele pode trazer de reflexão? Eu vejo muito também algumas falas de artesãs falando sobre a importância do artesanato para a saúde mental, aquela roda de conversa, e entendendo também o lugar da tecnologia hoje como essa tecnologia que acelera, como às vezes a gente usar a tecnologia para fazer nada, né? Você fica... E como isso gera também problemas de ansiedade. Cada vez mais a gente vai ouvir sobre isso. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta. Não, era isso mesmo. Queria voltar um pouquinho para te perguntar como é essa metodologia. Tu encontra um grupo produtivo em algum lugar com quem tu não trabalha ainda e aí... A gente se conecta por algum motivo, porque alguém falou, porque, enfim, afetos, é orgânico, a gente não consegue explicar. E aí a gente tem uma metodologia de fazer um diagnóstico, visitar, mapear, pensar sobre. Dependendo do grupo... Ouvir, né, Serena, ouvir, também. Criar junto. Eu vejo que vocês fazem muito esse exercício de ir até lá e de ouvir, né? Esse é o começo de tudo. Tem as oficinas que a gente chama de escuta e fazer, né? Então é um pouquinho isso, é só ouvir, fazendo, aprendendo, elas contando pra gente os desafios, a gente descobrindo os caminhos e a partir daí começar a pensar juntas soluções para os desafios que são colocados e até criações que estejam juntas daquele fazer, né? A gente não chega com uma coleção pronta, a gente cria junto, cria ali, tem um momento de testes, e aí vem ideias, às vezes a gente faz workshops, leva aulas, assim. E muitas vezes encontrar um grupo produtivo é também encontrar um novo material, um novo saber. Uma nova tipologia. É sempre muito diferente? Tem algumas que são bem diferentes. Por exemplo, agora a gente está com um projeto novo que é o Travessias. E aí eu conheci a fibra do Croá, lá em Tianguá. Tianguá tem o ID geográfico da fibra do Croá. O que é que isso significa? Que é uma fibra de lá. É o tal do... Como é que é aquela expressão? Do vinho, né? Que fala denominação de origem controlada. É um pouquinho isso que o Sebrae está... Que legal, não sabia que tinha no Brasil para material. Tem. Interessante. E, por exemplo, aí a gente tem também em Jaguaribe o filé, né? A renda de filé. Mas a renda de filé eu conhecia. A fibra do croá eu não conhecia. O que é o croá? É como se fosse uma espada de São Jorge, uma planta que eles vão no meio do mato, eles tiram. Aí eles tiram a casca, cortam. Aí o miolo eles tiram a água, secam. Aí deixam secar. Dali vira uma palha. Uau! Aí é uma palha, um novo material que antes, na década de 80 ou na década de 70, bem antes, né? Era usado para amarrar tomate, era usado na agricultura. Então eram feitas cordas com esse material. Já descobriram que ele tem alguma resistência, né? Resistente, super resistente. E era usado para isso. Com a industrialização, né? O plástico, os fios, as outras cordas, esse material não tem mais esse uso. Mas tem um grupo de artesãos, né? E artesãos, nesse caso, são muito... Tem homens e mulheres, a maioria dos artesãos são artesãs, mais de 80% são mulheres, mas nesse caso, como tem uma questão de colheita e tem espinho, e você corta o espinho, é um grupo que tem muitos homens e mulheres também, e eles estão dando um novo uso e estão fazendo esse saber resistir, né? E vocês estão conseguindo criar um produto bolsa junto com eles? A gente está criando peças novas, né? Junto com o Érico Gondim. Que
Que é um designer que é um cearense designer cearense maravilhoso. maravilhoso. Ele foi convidado para esse projeto junto com a gente para pensar um produto. Sim. Um produto que faça valer tudo isso, né? Sim. E aí a gente está desenvolvendo bolsas, também acessórios, coisas pequenas. E em breve a gente vai contar mais sobre isso. E além do produto, mais importante, contar essas histórias, contar como é feito, esse saber. Isso é uma das coisas mais importantes. Vocês estão se construindo como um grande conhecedor dos artesanatos cearenses, né? Acho que eu não conheço uma pessoa no Ceará que tenha tão mapeado o que se faz aonde, de que jeito, como acessar, como pode ajudar, quais são os desafios, o que fazer chegar lá seria interessante, né, assim, que tenha esse conhecimento. É muito interessante isso nos modelos de negócio de impacto, que o produto não é a base do seu negócio, né? Você sabe disso muito bem, porque você inventa um a cada vento, né? O produto não é a base do teu negócio. É muito sobre solucionar os desafios e as dores desse grupo do artesanato, né? Sim. A gente vive muito isso porque já trabalha há muito tempo e está muito conectado, né? A gente trabalha na moda, né, de alguma forma, nesse mercado, e eu pensei já muito sobre isso. A gente está fora do eixo Rio-São Paulo, meu Deus. E eu fui entendendo que o forte da Catarina Mina está aqui. Quando a gente trabalha com grupo, a gente vai e volta no mesmo dia. No projeto Olê Rendeiras, a gente ia uma vez por semana lá. Conta um pouquinho o Olê Rendeiras, que é lindo também. O Olê Rendeiras é um projeto que o Trairi é uma das cidades que tem o maior grupo de rendeiras de biorro do Ceará. Eu não sabia, são mais de 5.000 rendeiras. Eu fui descobrindo quando fui começando o projeto. A renda de biorro é aquela que você põe vai fazendo com os espinhos e vai com aquela, né, com aquela almofadinha. Com aquela almofada que você vê às vezes na praia, você vê na beira da praia muitas rendeiras de biorro. É uma renda que já teve o título de renda do Ceará. Então, ou a renda da terra, porque era muito comum. O Ceará já foi um dos maiores exportadores de renda de biorro. Então, na década de 80, foi algo que movimentou a economia e a partir daí a gente vai vendo uma queda. E aí o Olê Rendeiras, te interrompi. E aí, em 2020, a gente começa a trabalhar com a renda de biorro nessa vontade de ressignificar, de reinventar, de valorizar, porque a renda foi caindo o valor a partir dessa popularização de todo mundo fazer a mesma peça, que é diferente da popularização do saber, que é uma coisa bacana, né? Mas todo mundo saber fazer é muito legal. Todo mundo fazer a mesma coisa não é muito legal. E aí começa a ter aquela... as pessoas chegarem num canto e no outro ser mais barato, e a competitividade por preço foi baixando tanto que chega a valores inviáveis, e você começa a pensar em ver as pessoas pararem de fazer, né? E o que às vezes é pior, faz de um jeito meio parecido na China e manda, né? Já vi também isso. E um jeito imitando um artesanato com a cara qualquer, mas super industrializado vindo da China, que é tristíssimo, né? Super. Sim, mas aí tu estava falando do Olê Rendeiras. E o Olê Rendeiras foi esse projeto que se conecta com esse grupo de artesãos. A gente começou a trabalhar com 14 comunidades. Ali no Trairi, o Trairi, município de Frecheiras, mas era bem para dentro do sertão. Então, de uma comunidade para outra, às vezes era 1 hora, meia hora, e a gente junta essas mulheres, essas líderes, cada comunidade 3 lideranças, a gente pensa no modelo de gestão entre elas, a gente fazia reuniões mensais, elas passaram a movimentar os grupos e a gente foi desenvolvendo coleções, produtos super diferenciados, aprendeu junto com elas a desenhar a renda de biorro. E nisso, assim, foi um projeto que ele chega a desfilar no Brasil Eco Fashion Week em São Paulo, ele vai para Milão, é convidado para participar, é respaldado tanto no mercado da moda como na valorização das artesãs, como no impacto financeiro para elas, que é uma coisa muito importante, porque a questão material é uma questão para
para os grupos com quem você se relaciona, né? E é um pouco a modelagem do negócio, né? É bonito isso, assim, a Catarina existe para entregar renda para esses grupos produtivos, né? Através de comércio justo, transparência, tomada de decisão mais compartilhada possível. Eu sei que vocês cuidam para, inclusive, institucionalizar esses grupos, para dar condição de que cooperativas nasçam e que, eu lembro que a gente já teve uma conversa sobre isso, e que elas possam, inclusive, vender essas peças para além de vocês, né? Não gere uma dependência, não crie nenhum ciclo de colonização, muito pelo contrário, né? Um exercício de aproximação e escuta para a liberdade, né? É muito bonito. Celina, como vocês medem o impacto de vocês e o que vocês têm hoje, depois de 10 anos? O que vocês sabem que o impacto de vocês promoveu? A gente começou a crescer nesse quesito gestão há cerca de 3 anos. Até antes disso tinha uma coisa muito intuitiva, teve um aprendizado, mas organizado, eu vejo de 3 anos para cá um crescimento enorme. Hoje a gente tem uma célula de impacto dentro da Catarina Mina, que eu brinco, não está nem na criação, nem na produção, nem na comercialização, ela tem que estar ali puxando a voz, puxando esse lugar de olhar para isso dentro da empresa. Por que se faz, né? A Ilânia está lá. E aí a gente tem uma metodologia de fazer pesquisa com as artesãs e captar esses dados de uma forma sistemática. Então a gente chega num grupo, a gente tem um questionário socioeconômico, então a gente faz esse mapeamento, essa pesquisa sobre o que é que está gerando, como é que está o número de pessoas, o número de artesãs, a renda, isso de forma já mais organizada, sistemática. E tem sido super bacana de ver a empresa crescer também nessa entrega de dados, nessa entrega de mapeamento e como indicadores também para a empresa. Ótimo. Vocês já preencheram o questionário B? Já. A gente está quase perto? Enviando. A gente está nos últimos momentos. E isso é uma meta desse ano, né? Fazer esse envio. Que bom. A gente é super fã do Sistema B e principalmente eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com o Sistema B é a questão da governança. Sim. Às vezes não adianta uma ideia, ela está na cabeça do empreendedor, se a gente não cria um sistema para que aquela empresa funcione sozinha, sem você, ou independente de você, então os processos organizados para isso, o indicador para que cada gerente olhe para isso foram grandes aprendizados com a metodologia do Sistema B. É uma grande ferramenta, né? Eu lembro que quando a gente estava lá, eles diziam que, quando eu atuava no Sistema B, eles diziam que o objetivo deles era que a seriedade da mensuração dos impactos sociais e ambientais fosse a mesma da seriedade da medição do dinheiro. Né? Que quando a gente chegasse nesse lugar da mesma seriedade que a gente media meta financeira, a gente medisse meta de impacto socioambiental, a gente começava a conversar. Né? Celina, a gente vai já continuar, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos para mais um bloco, terceiro e último bloco, com Celina Issa, da Catarina Mina. Cel, a gente conversa muito sobre isso e eu sei que é uma angústia que a gente compartilha, né? O desafio de ter um negócio pequeno o suficiente para ser sustentável, para quem constrói, para quem produz as bolsas, para quem compra, para pertencer a um lugar, para ter sentido nesse território, para contar essas histórias, né? Para tudo isso ele tem um tamanho que cabe, né? Nessa modelagem. E grande o suficiente para ser sustentável financeiramente, né? O tripé da sustentabilidade, do ambiental, do social e do financeiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Vocês estão crescendo muito, fala um pouquinho disso, assim, o que é esse crescimento que continua dando conta desse tamanho sustentável? É um super desafio você conseguir conciliar
essas equações, né? É um ponto mágico ali, né? Eu acho que poucas empresas, assim, é bem difícil você ver, e tem os desafios de gestão, os desafios de processos, os desafios de pessoas. A Catarina Mina é um negócio que foi crescendo, mas financeiramente a sustentabilidade ela estava sempre em segundo plano, a gente olhava mais para a sustentabilidade do impacto, olhando muito para os artesãos. E a gente precisa chegar num tamanho financeiro para ela ser sustentável também nesse tripé financeiro como empresa, e como empresa que quer ir para outros lugares e que tem um impacto de longa duração, de longo tempo com os grupos de artesãos, né? Pois é, que isso é uma coisa muito bonita, eu vou te interromper, depois você continua, porque eu acho que esse ponto é um aprendizado, assim. Quando você tem a sustentabilidade financeira, você garante que o seu impacto continue chegando lá. Uhum. E esse é o desenho de um negócio de impacto, e por isso que a gente gosta de negócio. Porque o negócio garante que o dinheiro continua chegando, né? Exatamente. Existe um tamanho que aí a empresa começa a ter uma certa estabilidade. Uhum. E essa estabilidade, você não depender de um só cliente, você não depender só de um canal, a gente procura muito isso para que a gente possa garantir o que a gente falava lá no começo. Mais importante do que trabalhar com vários grupos é trabalhar com um grupo a longo prazo. Então, a questão do longo prazo, quando a gente se conecta com um grupo de artesã, quando a gente chega no lugar, a gente se preocupa muito como é que isso vai dar certo também no longo prazo, como é que a gente viabiliza. Então, tem todo o processo de teste de produto, de aprendizado sobre o produto, de aprendizado do grupo sobre a produção também, um crescimento. E a gente está chegando nesse lugar de pensar como é que a gente pode ser esse parceiro de comercialização, parceiro de comunicação, esse parceiro de criação que viabiliza toda essa cadeia aqui do Ceará com a qual a gente trabalha e que a gente quer ver crescer. A gente está num ponto de empresa bem decisivo, assim, procurando ainda esse tripé financeiro. Parar em cima dos três, né? Parar em cima dos três. E isso também envolve um lugar de gestão, que sai desse lugar de criativa, que é o que me motivou lá no começo, indo para esse lugar de CEO, de gestora, criar estruturas, processos, pensar. E aí tem uma equipe incrível perto, que também está crescendo, também está aprendendo esse lugar de liderança e que é muito bonito de se ver. Eu às vezes brinco, a gente está deixando de... agora a gente está no momento adolescente. É difícil, tem dor do crescimento, mas... Estão chegando na idade adulta, né? Estão se aproximando da idade adulta, né? Perdeu os sonhos, né? Lá do começo. Então, eu brinco com a Ilânia, que está nessa célula de impacto, que ela tem que garantir muita coisa, né? E são os indicadores, e são outras coisas que a gente precisa olhar. Sim. O que tu está imaginando para o futuro da Catarina? Nos teus ideais aí, o que tem? Internacionalização, vendas, sociedades, o que tem aí? Não, eu quero muito que o modelo siga dando certo, que a gente consiga, que ele se firme como algo que vá além da vontade, que seja uma estrutura, né? Então, o que eu penso muito hoje é conseguir... estruturar o negócio. Conseguir que ele esteja nesse lugar, né? Que é um lugar que ainda é desafiador quando você é tão focado no impacto. Então, a gente precisa equalizar isso direitinho. E aí a gente já tem a internacionalização, a gente já distribui de Miami para os Estados Unidos e para o mundo. A gente tem o e-commerce forte aqui no Brasil e a gente tem um e-commerce criado no internacional que a gente quer fortalecer esse ano. As feiras internacionais, a gente está indo para uma agora em junho, outra em julho. Então, a gente já participa disso porque a gente entende esse mercado internacional como algo importante para o artesanato, para fortalecer, e é um pouquinho disso. A gente tem também um outro projeto que é o Travessias Artesanais. Pois ia te perguntar mais dessas histórias que vocês estão contando cada vez mais, né? Que histórias vocês estão se preocupando em contar?
O Travessias Artesanais foi um projeto que a gente viajou por 6 cidades do Ceará, que a gente está viajando ainda, em parceria com o Sebrae, né, nesse pensamento de contar as histórias sobre grupos artesanais, fortalecer, por exemplo, o Labirinto, que é uma renda que tem o risco de extinção, que é feito ali em Aracati, Mata Orlândia, Canoa Quebrada, pensando coleções junto com esse grupo, fortalecendo em produto, mas principalmente conectando a sociedade com essas histórias, indo além da comercialização. A gente vai fechar esse projeto com uma exposição lá no nosso ateliê, que aí é um espaço expositivo, contando essas histórias, contando as ferramentas de cada fazer, contando as tipologias. Eu acho que muita gente daqui do Ceará mesmo não tem acesso. Não tem mesmo. A riqueza que é os fazeres artesanais, as fibras naturais, a fibra do croá, que eu já falei um pouquinho, mas também a fibra da carnaúba, né? Que é super popular aqui no Ceará. O Ceará é cheio de carnaúbeira, árvore da vida, e cheio de artesãs que cuidam desse fazer. Então, esse ano teve a mudança para casa nova, né? Como foi essa aventura? Foi ano passado. Foi ano passado, é verdade. Que a gente abriu o nosso primeiro ateliê aberto, a nossa primeira loja. Então, o varejo físico era uma coisa que a gente não tinha experiência. A gente era muito voltado para parceiros, pontos de venda no Brasil, vender também no nosso e-commerce. E foi uma experiência super bacana estar mais perto do consumidor, poder estar ali contando essas histórias, conversando diretamente, expondo, vários desafios. E lá tem esse espaço expositivo, né? Dedicado a contar essas histórias do artesanato no Ceará. Lá tem um espaço expositivo que estava contando as histórias do artesanato no Ceará e dos trabalhos que a Catarina Mina vem desenvolvendo. E está fechado por um momento que a gente está organizando para uma nova exposição, que vai ser essa, que envolve contar histórias de 6 cidades: Jaguaribe, Tianguá, Aracati, o Trairi, com a renda de bilro, Curral Grande, que é a cidade do crochê, e também... Agora vai a sexta. já eu me lembro. Já tu lembra. E aí, então vai abrir... Aracati-Açu, que é da palha da carnaúba, Sobral. E tu vai abrir quando essa exposição, já sabe? A previsão é final de julho. Que lindo! Contando essa história desse projeto, do mapeamento dessas 6 áreas produtivas e dos saberes que lá estão... 6 tipologias, 6 cidades, 6 histórias de artesãos. Vocês estão contando isso agora nas redes de vocês, né? Numa rede paralela que é a Oficinas Catarina Mina. Oficinas Catarina Mina, que a gente está dedicando só a contar essas histórias. Maravilhoso. O que mais? O que tem por aí? O que vem? Tem algum desejo teu que tu ainda não conseguiu realizar na Catarina? De onde vem esse nome? Catarina Mina. A gente se inspirou numa personagem histórica do Maranhão, que foi uma grande mulher, assim, que comprou a alforria. Era uma mulher negra? Era uma mulher negra que comercializava, e lá em Maranguape... confundi. No Maranhão. E lá no Maranhão, em São Luís, tem o Beco Catarina Mina. E aí a gente queria uma história nordestina, pensando muito nesses saberes daqui, nessas representações. E aí, na época, em 2005, a gente escolheu esse nome, e hoje eu acho que tem muita conexão também com o que é feito, né? Que bonito. Eu nunca soube disso. Vocês contam isso muito? A gente não explora tanto essa... Bonito. É linda essa história. Uma mulher forte, super, né? Ligada aos saberes tradicionais. Celina, você, pessoa física, você se sente uma mulher realizada? Eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que eu estou feliz. Eu acho que a gente vai enfrentando os desafios. Essa pergunta, ela lembra muito esses lugares de você chegou lá, né? Eu acho que nunca a gente chega em algum lugar, a gente está sempre construindo. E eu acho que é muito sobre o cuidado que a gente tem quando a gente está nesses processos. Tu sente que tu faz a tua parte? Eu sinto que eu tento, né? Faço o que eu posso para, né? Então,
a gente está num processo. Eu vejo muito na Catarina Mina um crescimento e muito aprendizado, principalmente na parte administrativa. E ver essa questão de como a administração pode também estar a serviço de questões que a gente tanto acredita. Então, processos a serviço de indicadores que você acredita, essa construção, eu acho que até de negócio maduro, né? De negócio maduro. Então, tem sido super bacana, tem sido um momento de muito aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa muito do criativo, do social, de gostar de estar com pessoas desenvolvendo e entender também tudo que a governança como algo tão importante, eu acho que tem sido a fase que a gente tem crescido muito. Vocês estão diversificando muitos produtos, né? Tu hoje está vestida toda de Catarina, do sapato ao acessório, às roupas. Super! A gente tem explorado outros lugares. Eu acho que tem sido também um momento de tateamento, de você ir testando e entendendo melhor esse universo Catarina Mina. Agora eu estou usando algodão orgânico da Paraíba, que é cultivado em agricultura familiar, por pessoas que eu super admiro, pessoas que eu conheci também nessas feiras de sustentabilidade. E o sapato? O sapato é de renda de bio, feito em parceria com a Trópica. E a Trópica aí também é uma marca que tem valores super sustentáveis, com a sola reciclada. E é muito bacana você também poder ir colaborando e se conectando com parceiros e crescendo junto. Eu acho que a gente também está nesse momento de descobrindo e juntando pessoas. A gente agora com o ateliê, com a casa Catarina Mina, que é um espaço que é grande, dá para trazer mais gente para perto, então, e além das artesãs, mais outros parceiros que estão desenvolvendo outras soluções também de negócio, e a gente ia aprendendo, porque além do artesanato tem os materiais, né, como algodão orgânico, como materiais reciclados, que a Catarina Mina ainda precisa crescer, que a gente está cada vez aprendendo mais. Tu sente que tu influencia muita gente por aí? Não sei. É um lugar que eu acho bacana, que eu evito ocupar, mas que também é importante, que também essas histórias serem contadas. Eu gosto de ver a Catarina Mina influenciar, eu gosto de ver as histórias e isso indo além de uma vontade, né? Isso eu acho bacana. Lindo. Obrigada. Obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada pelo teu trabalho, pela tua responsabilidade. Muito obrigada. Super obrigada pelo convite, pela gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E tamo junto. Este foi o Café com Impacto com Celina Issa, falando da nossa querida marca Catarina Mina. Até a próxima.